É isso aí, pessoal. Prosseguindo o conteúdo do capítulo 9. Falamos na aula anterior de resistores e resistência elétrica. Agora nós falaremos da associação de resistores e sobre curto-circuito. Ao final da explicação de cada associação, eu vou resolver um probleminha do livro-texto de vocês. Então vamos começar, pessoal. Ok. Associação de resistores em série. Essa associação ela é caracterizada pela ligação de um resistor na extremidade do outro resistor. Observem. A extremidade direita do resistor 1 está ligada à extremidade ao terminal esquerdo do resistor 2, que por sua vez está ligado ao terminal esquerdo do R3. Eu tenho então o terminal de um resistor ligado ao terminal do outro resistor. Bem, eu tenho uma única fonte de DDP, uma única fonte de tensão elétrica, fornecendo tensão elétrica para toda a associação. Essa DDP ela será distribuída e dividida entre todos os resistores da associação. Entretanto, a corrente elétrica que percorrerá o circuito será a corrente elétrica que irá passar no primeiro resistor, no segundo resistor, no terceiro e no enésimo resistor. Ou seja, a intensidade da corrente elétrica total é a mesma intensidade da corrente elétrica em R1, em R2, em R3 e em Rn. Por que isso? Ora, a carga elétrica é conservada. É razoável afirmarmos e percebermos que a quantidade de carga elétrica que entrar no resistor 1 deve sair, porque a carga elétrica não vai ser destruída. Ela é conservada. Mas a carga elétrica em movimento é a corrente elétrica, então a corrente elétrica que entra tem que deixar o dispositivo da associação. Portanto, pessoal, numa associação em série, não importa qual seja o dispositivo, a corrente elétrica será a mesma. Tranquilo? Ah, professor, o capacitor só fala de carga. Sim, porque no capacitor nós temos o quê? O acúmulo, o armazenamento de carga elétrica. Tá bem? Certo. A tensão total U da associação será, pessoal, o somatório da DDP encontrada em cada resistor. Vamos equacionar isso. Então, a DDP total é a DDP do primeiro resistor, mais a DDP do segundo, mais a DDP do terceiro, mais a DDP do enésimo resistor da associação. Porém, em razão da conservação da carga, a corrente elétrica que percorre o primeiro resistor será igual à corrente elétrica que percorre o segundo, será igual à corrente elétrica que percorre o terceiro, será igual à corrente que percorre o último resistor da associação. Certo. Vamos usar a lei de Ohm, a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. A DDP é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Bem, a DDP total e a corrente elétrica total estará ligada, associada à resistência equivalente total do circuito. Então, U é a resistência equivalente vezes a corrente. A DDP1 é a resistência 1 vezes a corrente em 1. A DDP2, a resistência 2 vezes a corrente em 2. A DDP3, a resistência em 3 vezes a corrente em 3. E a enésima DDP será o enésimo resistor vezes a enésima corrente. Então, nós vamos aplicar isso na equação da soma das DDPs. Observe. Resistência equivalente vezes a corrente é igual a R1 e 1, mais R2 e 2, mais R3 e 3, mais o enésimo resistor vezes a enésima corrente. Bem,
sabemos que a corrente elétrica que percorre cada um dos resistores é igual à corrente elétrica total. Lembram da conservação da carga? Pois é. Vamos colocar o I em evidência e simplificá-los. Portanto, a resistência equivalente em uma associação em série é a soma das resistências de cada um dos resistores da associação. Se estivermos falando em resistores idênticos na associação em série, nós podemos dizer então que a resistência equivalente será o número de resistores vezes a resistência de cada um deles, que é a mesma. Vamos resolver na página 109 o problema de número 14. Vamos lá. Dada a associação de resistores da figura, determine: letra A, a resistência equivalente da associação. Letra B, a intensidade da corrente elétrica da associação. Letra C, a DDP em cada resistor da associação. Então vamos. A resistência equivalente será, na associação em série, a soma das resistências de cada resistor. A resistência equivalente, então, será 8 mais 2 mais 20. 8 mais 2, 10. 10 mais 20, 30 ohms. Não esqueçam da unidade de medida. Agora vejam, qual é a intensidade de corrente elétrica na associação? Ora, pessoal, pela lei de Ohm, sabemos que a DDP total será igual à resistência equivalente da associação vezes a corrente elétrica. Ok, a DDP entre os terminais AB, conforme a figura, é 60 volts. A resistência equivalente nós encontramos, 30. Então eu passo 30 dividindo 60 e eu obtenho 2 amperes de corrente elétrica total. Agora ele pede na letra C, a DDP em cada resistor da associação. Então vejamos. A DDP1 é R1 e 1. A DDP2, R2 e 2. A DDP3, R3 e 3. Eu estou aplicando a lei de Ohm para cada resistor. Vamos em U1. 8 vezes a corrente total, porque observem a equação aqui, ó. A corrente elétrica que percorre cada resistor da associação é igual à corrente elétrica total. Lembram da conservação de carga? Então, no lugar de 1, eu coloco o quê? A corrente total. 2. 8 vezes 2, 16. O 2. A resistência 2 é 2 ohms. E a corrente elétrica total, 2 amperes. 2 vezes 2, 4. O 3. 20 vezes 2, 40. 20 é a resistência, 3. E 2 a corrente total. Como eu sei, professor, que está certa a resposta? Ora, a DDP total é 60 volts. Somando a DDP de cada um dos resistores, quanto que nós podemos encontrar de DDP total? 60. É o que foi aplicado no circuito. Então vamos lá. 16 mais 4, 20. 20 mais 40, 60 volts. Olha que maravilha. Perfeito, né? Então vamos dar andamento e vamos ver a associação em paralelo. Pessoal, a associação em paralelo é caracterizada pela presença de nós, separando todo o circuito, né, em malhas. Olha só, o nó é um ponto onde há uma bifurcação. Nesse ponto, a corrente elétrica irá se dividir. Então, observe. A corrente elétrica, no sentido convencional, olha só, partindo de mais, ela vai chegar no primeiro nó. Eu tenho uma parte dela indo para a resistência 1 e a outra parte vai subir até o outro nó. Quando essa outra parte subir até o outro nó, ela vai se dividir em I2 e uma outra parte dela vai prosseguir para o último nó da associação. Aí ele vai se dividir em I3 e IN. Aí a corrente elétrica vai voltar e vai retornar para o negativo. E nós estudaremos as leis de Kirchhoff. E uma das leis de Kirchhoff fala da lei dos nós. E ela explora justamente a conservação da carga. A quantidade de carga elétrica que entrar na associação, no meu caso aqui é o I, tem que ser igual à quantidade de carga que sai. Ou seja, se eu somar I1 com essa corrente que eu tenho aqui, ó, eu tenho que obter o I. Ok. Em cada resistor, eu tenho uma DDP, mas em paralelo, a DDP será a mesma da fonte. Por quê? Porque os nós, eles são pontos em comum. Esse primeiro nó, o segundo e o terceiro, é como se eles estivessem em um único ponto do circuito. O mesmo para o lado direito aqui. Então, a DDP que é aplicada em cada resistor
é igual a DDP total. Professor, mas é isso mesmo? É, ué. Imagine, eu aqui, ó, segurando nos dois terminais, você e um colega seu. Imagine que aqui eu tenha 220 volts. Você concorda comigo que tanto eu quanto você e o seu colega, ou meu colega, tomaríamos um choque equivalente a uma tensão de 220 volts? Pois é, estaríamos submetidos a uma diferença de potencial de 220 volts, cada um de nós. Tá certo? Então vejam, ocorre a divisão da corrente elétrica em cada nó, são os pontinhos pretos, que indicam a bifurcação do condutor, originando as malhas. Pessoal, para ser um nó, eu tenho que ter pelo menos 3 condutores, tá? Ligados em um único ponto. Isso aqui em cima é um nó? Não, é só uma dobra do fio, é só um fio torcido para dar um formato. Tudo bem? Ok. A intensidade de corrente elétrica total será então, pessoal, a soma das intensidades de corrente elétrica em cada resistor. Por que isso? Ora, porque a corrente elétrica ela se divide. Se você ainda fica com um pouco de dúvida sobre a questão da divisão da corrente, imagine que eu tenha encanamentos cheios de água aqui e eu tenho que bifurcação de canos. Vocês concordam comigo que a quantidade de água total que vai sair aqui ó, da caixa d'água, ela vai se dividir uma parte para cá, uma parte para cá. Essa vai se dividir para cá e para cá. E esta aqui, onde eu estou circulando com o mouse, para a direita em R3 e para Rn. E depois todas elas vão se somar, se encontrando e voltando para cá. Tudo bem? Terceiro, o inverso da resistência elétrica equivalente na associação em paralelo será igual ao somatório do inverso de cada uma das resistências elétricas individuais. Nós veremos isso já já. Tudo bem? Pessoal, eu não falei para associação em série, mas geralmente a associação em série ela visa aumentar a resistência elétrica da associação. Tranquilo? Deixa eu tentar melhorar. A associação em série ela tende a aumentar a resistência equivalente do circuito. Já a associação em paralelo ela tende a reduzir a resistência equivalente de toda a associação. Então vamos lá. Vimos que a DDP na associação em paralelo é igual para cada resistor. Porém, a corrente elétrica se soma. Pela lei de Ohm, pela primeira lei de Ohm, sabemos que U é igual a R vezes I. Se eu isolar a corrente, eu tenho U sobre a resistência equivalente. Por que resistência equivalente? Porque a DDP total e a corrente total, elas são os valores que estão relacionados à resistência equivalente do circuito. Porém, a corrente 1 é a DDP1 sobre a resistência 1, a corrente 2, a DDP2 sobre a resistência 2, a corrente 3, a DDP3 sobre a resistência 3 e a corrente N, a DDPN sobre a enésima resistência. Vamos substituir na soma das correntes. Olha aí como é que fica. Mas sabemos que as DDPs na associação em paralelo são iguais. Colocando U em evidência e simplificando, nós obtemos que o inverso da resistência equivalente é igual à soma do inverso de cada uma das resistências. Observação. Para N resistores idênticos na associação em paralelo, nós temos que a resistência equivalente será a divisão do valor da resistência, que é idêntica para cada dispositivo, dividido pelo número de resistores associados. Tem um caso particular que a gente pode aplicar aqui. Tá? Para uma situação particular de 2 resistores da associação, eu posso calcular a resistência equivalente como o produto dos resistores pela soma do valor dos resistores. Tá certo? Vamos fazer um probleminha relacionado à associação em paralelo. Olhem aí. Dada a associação de resistores, determine a resistência equivalente da associação, b. a intensidade de corrente em cada resistor, c. a intensidade total de corrente na associação. Olha só, esse problema é da página 106 também, tá? Do livro texto de vocês. Então, observe. A resistência equivalente é 1 sobre a resistência equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Substitua os valores das resistências. Tira o MMC entre os denominadores, que é igual a 30. Agora vamos lá, 30 dividido por 10 dá 3, 3 vezes 1, 3. 30 dividido por 30, 30 dividido por 30 dá 1. 1 vezes 1, 1.
30 dividido por 15, 2. 2 vezes 1, 2. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 3 mais 1, 4, mais 2, 6. 6 sobre 30. Multiplico cruzado, eu tenho que a resistência equivalente é 30 sobre 6. Isso me dá 5 ohms de resistência equivalente na associação. Vocês observaram que a resistência equivalente na associação ela é menor em relação a todos os resistores? Olha aí que legal. Na letra B, ele pede a intensidade de corrente elétrica em cada resistor. O que eu falei para vocês, a DDP, na associação em paralelo, é a mesma. Então, eu sei que a corrente 1 será U1 sobre R1, a corrente 2, U2 sobre R2, a corrente 3, U3 sobre R3. Mas U1, U2 e U3 equivalem a 60 volts. Agora ficou tranquilo. 60 sobre 10, eu tenho 6 amperes na corrente que passa pelo primeiro resistor. 2 amperes, a corrente elétrica que passa no segundo resistor. E, para finalizar, 4 amperes, a corrente elétrica que passa no terceiro resistor. Como você sabe se isso está correto? Bem, a gente sabe que a soma das correntes tem que me dar a corrente elétrica total. Então ele pede lá a intensidade da corrente elétrica total da associação. Eu posso somá-las, I1 mais I2 mais I3 mais IN. Eu só tenho 3 resistores, então é 6 mais 2 mais 4, né? 6 é a corrente que passa no primeiro resistor, 2 a corrente que passa no segundo resistor e 4 amperes a corrente que passa no último resistor. 6 mais 2, 8, 8 mais 4, 12 amperes. Ou eu poderia também fazer a DDP total dividido pela resistência equivalente. Estou aplicando a lei de Ohm. 60 sobre 5, 12 amperes. Maravilha! Curto-circuito. Dizemos que um dispositivo eletroeletrônico encontra-se em curto-circuito quando a ele associamos em paralelo um condutor de resistência elétrica desprezível. Um condutor ideal. A resistência dele é praticamente o quê? Zero. Então a gente vai adotar que a resistência desse condutor ideal é zero. Nessas condições, a corrente elétrica que atravessa o dispositivo é totalmente desviada para o condutor de resistência desprezível. Observem aqui, a figura. Eu liguei uma lâmpada às extremidades de um gerador elétrico. Eu tenho uma corrente elétrica no sentido convencional percorrendo a lâmpada e fazendo ela acender. Aí eu faço o seguinte, eu ligo os terminais da lâmpada com fio condutor de resistência elétrica desprezível. Olha só, como a resistência elétrica do condutor é desprezível, eu praticamente não tenho oposição à passagem de corrente elétrica por esse condutor. Por consequência, praticamente toda a corrente elétrica do circuito vai passar por esse condutor. Colocar um condutor elétrico formando um curto-circuito implica em abaixar a valores muito pequenos a resistência elétrica da associação do circuito todo. E isso pode produzir uma elevada corrente elétrica. Bem, no caso aqui do exemplo, considerando que eu tenho um condutor de resistência desprezível, ou seja, um condutor ideal fechando esse curto, é como se a lâmpada não funcionasse mais. Porque eu coloquei os terminais dela sob o mesmo potencial. Eu vou explicar isso já já. Vamos dar uma olhada na equação da corrente elétrica, pela lei de Ohm. Vejam que a corrente é inversamente proporcional à resistência. Ao colocar um condutor de resistência desprezível no circuito, eu reduzo a resistência do circuito. Consequentemente, a corrente elétrica, que é inversamente proporcional à resistência, vai aumentar muito, mas muito mesmo. Se a corrente elétrica atingir intensidades muito altas, além da intensidade suportada pelo circuito elétrico, ocorrerão danos ao mesmo. Sabe aquele cheiro de queimado? Pois é. Mas o que fazer então para proteger o circuito de correntes elevadíssimas em razão do encurtamento do circuito, do curto-circuito? Bem, utiliza-se dispositivos de proteção. Exemplos: fusíveis, disjuntores, tá certo? Olha só, quando eu ligo os terminais da lâmpada com um condutor de resistência desprezível, é como se eu sobreposse o ponto A ao ponto B. Nessa situação, os potenciais de A e B passam a ser iguais.
Se não há diferença de potencial, não haverá corrente elétrica passando através da lâmpada. Ou seja, é como se eu retirasse a lâmpada do circuito elétrico. Ela vai deixar de funcionar. Perfeito? Então é isso, pessoal. Chegamos ao final dessa aula. Como sempre, eu agradeço muito a presença de vocês. E até a próxima!